Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Tratamento da água de poço antes do uso na aquicultura, parte 1. Esse artigo é de autoria de Eric Cassiano, ele é da School of Forest Resources and Conservation da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Tá? Esse artigo foi publicado na Southern Regional Aquaculture Center, SRAC, número 4607, esse ano. É um artigo bem recente. Vamos dar uma olhada aqui no sumário, tá? Após a introdução, falar sobre gases dissolvidos, sulfeto de hidrogênio, gás carbônico, gás nitrogênio, oxigênio dissolvido e falar sobre coluna para remoção de gases. Em seguida, biofiltração ou filtragem biológica. Após pH, alcalinidade e dureza da água. Ponto 7, manejo da alcalinidade e da dureza. Depois, salinidade, ferro, zinco e cobre. Ponto 10, sistema integrado para tratamento de águas subterrâneas. Finalmente, conclusões e considerações finais. Tá? Vamos para a introdução desse artigo. Um dos fatores mais importantes para considerar quando se está trabalhando, né, na montagem, no desenvolvimento de uma estrutura para a criação de organismos aquáticos é a qualidade da água. Sem dúvida, juntamente com a qualidade do alimento, com a genética animal, é o terceiro fator crítico para o sucesso de qualquer atividade em aquicultura, é a qualidade da água de cultivo. Tá? Esse fator pode até mesmo influenciar que espécies devem ou deveriam ser cultivadas. Então, antes de escolher a espécie e depois buscar o local, a fonte de água, seria até mais interessante, racional, fazer o contrário. Vocês primeiro escolhem o local, primeiro você encontra a área que você vai trabalhar, a fonte de água, e em função da qualidade daquela fonte de água, você busca a espécie que melhor se ajusta àquela qualidade de água, certo? Uma das fontes muito utilizadas, uma das fontes de água muito utilizadas em aquicultura são as águas subterrâneas, que são captadas de poços, né? Poços profundos. Quando se utiliza a água de poço, os produtores de peixes e camarão, eles evitam os custos e adição de compostos químicos associados com o uso de água tratada do município. Existe essa possibilidade, só que do ponto de vista econômico, do ponto de vista até ético, né? Ou seja, o uso de água tratada para o abastecimento municipal deve ser evitado, claro, né? Você pega a água da CAGES para fazer uma criação comercial, tá? Quando pequenos laboratórios dentro de universidade, isso é compreensível, aceitável, mas assim, estruturas, né, comerciais de criação de peixe e camarão utilizando água tratada para abastecimento da cidade, né, do município, isso não faz sentido, certo? Antes de submeter os animais aquáticos à água subterrânea, os produtores deles deveriam avaliar ou conhecer a qualidade da água e, em função do que for encontrado nessa análise,
buscar resolver, tá, os problemas que foram identificados. Claro, né? Antes de você iniciar a criação, você deve conhecer a qualidade da água para saber se ela necessita de alguma correção, tá? Geralmente essa água vai ter que ser aerada, né? Geralmente ela vai ter que ter o pH corrigido, mas o procedimento correto é não fazer isso às escuras, né? Você primeiro analisa, para em função dos resultados você decide quais são as práticas, né, de ajuste da qualidade de água mais necessárias, tá? Os parâmetros ou variáveis de qualidade de água que podem prejudicar, né, estressar as espécies cultivadas incluem o gás carbônico, o sulfeto de hidrogênio, gás sulfídrico e a amônia não ionizada, amônia NH3, tá? Altas concentrações dessas substâncias, CO2, H2S e NH3, podem ser tóxicas para as espécies cultivadas e reduzir o potencial de de um determinado laboratório, unidade produtiva, tá? De uma determinada fazenda, de uma determinada unidade produtiva, em obter bons resultados, certo? Outros parâmetros, tais como alcalinidade e dureza, podem necessitar de ajustes para que eles estejam dentro das faixas ideais, né, para a espécie cultivada, tá? A espécie de criação. A manutenção dos organismos, né, dos animais dentro dessas faixas ótimas vão repercutir, vão representar melhoras significativas nos índices produtivos, sobrevivência, taxa de crescimento corporal, ganho em peso, né, e conversão alimentar. Os gerentes das unidades produtivas, das fazendas, né, de aquicultura, eles devem entender como se comporta, né, essas principais variáveis de qualidade de água que geralmente são problemáticas nas águas subterrâneas, tá? Estão desajustadas, né? Necessitam de correções. E também devem saber modos efetivos de manipular, tá, essas variáveis de qualidade de água para atender às necessidades das unidades produtivas. Tá, pessoal? Então, antes de começar a criação, você tem que conhecer a água e depois corrigir os parâmetros ou as variáveis que estiverem fora das faixas ideais para aquela espécie, tá? Vamos para o ponto seguinte, que é gases dissolvidos, tá? Gases dissolvidos. Vamos olhar aqui. As águas subterrâneas geralmente contêm gases dissolvidos, tais como o gás sulfídrico, o gás carbônico, o gás nitrogênio, que podem ser tóxicos aos animais aquáticos, né? O gás sulfídrico altamente tóxico, vai interferir no metabolismo respiratório. O gás carbônico em concentrações acima de 15 miligramas, 20 miligramas, estressa, que dificulta o trabalho da hemoglobina de obtenção do oxigênio, tá? E o gás nitrogênio é um gás inerte, só que em elevadas concentrações ele vai causar aí um problema físico, tá? Que é a doença da bolha gasosa, tá? Vamos ver. A determinação desses parâmetros, né, vai ajudar na decisão de quais são as melhores formas, né, ou maneiras para reduzi-los ou até eliminá-los. Tá? Gás nitrogênio e CO2 a gente não elimina, a gente busca reduzir.
O gás sulfídrico, se for possível eliminar, seria excelente, porque se considera que mesmo concentrações mínimas de H2S são estressantes aos animais aquáticos, tá? Por outro lado, né, de modo diferente, baixos níveis de oxigênio dissolvido devem ser corrigidos, né, com aeração, de tal forma que suporte aquela biomassa aquática presente no tanque, tá? Então, como a gente pode ver aqui na ilustração do slide, né, temos aqui 4 gases, 3 que devem ser reduzidos, H2S, CO2 e N2, e um que deve ser aumentado nas águas subterrâneas, que é o oxigênio, tá? Vamos para o ponto 2.1, sulfeto de hidrogênio, tá? Sulfeto de hidrogênio. Vamos ver aqui, o H2S. O sulfeto de hidrogênio, H2S, né, mais conhecido como gás sulfídrico, é um gás frequentemente presente nas águas subterrâneas, tá? Presente naquelas águas subterrâneas que tenham a entrada, tá, de alguma contaminação orgânica, porque esse H2S ele vai surgir de processos anaeróbios, tá, que vão transformar a decomposição anaeróbia, né, a matéria orgânica sulfatada, ela vai liberar esse gás reduzido que é o H2S. O H2S é produzido em condições nas quais o oxigênio é muito baixo, estávamos falando, né, em condições anaeróbias, quando bactérias utilizam o sulfato para obter energia e liberar H2S como um subproduto, aquele que eu estava falando. Meio anaeróbio, a matéria orgânica vai ser decomposta, tá, por essas bactérias anaeróbias. Na ausência do oxigênio, elas utilizam o sulfato para realizar a oxidação anaeróbia da matéria orgânica e esse sulfato ele vai ser transformado, vai ser reduzido em H2S, que é extremamente tóxico, certo? Então, as águas subterrâneas, elas são anaeróbias, ou a condição, né, subterrânea é anaeróbia. Se juntamente com isso você tiver, né, a presença de matéria orgânica sulfatada, você tem aí a receita para a produção do H2S. Essas bactérias anaeróbias, tá, decompositoras, são as bactérias Vibrio, certo? A quantidade de matéria orgânica em decomposição próxima à fonte de água subterrânea geralmente determina o nível ou a concentração de H2S na água. Se você tiver uma entrada, a presença de muita matéria orgânica próxima, né, ao aquífero, né, aquele lençol freático, certo? Isso pode levar a níveis maiores de H2S. Então, a concentração do H2S na água subterrânea vai ser proporcional à concentração de matéria orgânica próxima ali da água subterrânea. O sulfeto de hidrogênio, ele pode também ocorrer em sistemas de aquicultura, certo? Um bom exemplo disso é um viveiro no qual a água tenha estratificado, a coluna d'água tenha estratificado termicamente por mudanças na temperatura da água. Uma vez que a água de fundo do viveiro tem a entrada de oxigênio para essa água de fundo é limitada, né, é dificultada, ela vai se tornar desoxigenada. E essa falta de oxigênio na água de fundo vai encorajar a produção de H2S. Tá? Então, no solo, no substrato do viveiro, você vai ter acúmulo de matéria orgânica, principalmente as fezes dos animais. Tá? Se você tiver juntamente com isso lá no fundo
um ambiente desoxigenado, anaeróbio, que é o que acontece quando a coluna d'água se torna estratificada, você vai ter a formação do gás sulfídrico, porque a receita necessária para isso está presente, né? Você tem anaerobiose, tá? E você tem matéria orgânica sulfatada, que vai estimular a atividade dessas bactérias víbrio, certo? Vamos em frente. Qualquer concentração detectável, né, de H2S pode trazer malefícios ou até mesmo matar muitos animais aquáticos. Não se quer nem traços, né, é o desejável, não se quer nem traços de H2S na água. O H2S, o gás sulfídrico, ele essencialmente faz com que o animal não consiga respirar, né? Ele vai afetar diretamente a capacidade de produção de ATP, que é a respiração celular, certo? Portanto, ele deve ser completamente removido da água, certo? Deveria ser completamente removido da água. O H2S ele tem um odor característico de ovo podre, tá? E se esse odor for detectado, esse gás, o H2S, ele deve ser eliminado, né, imediatamente. Quando, quando se sente o odor de ovo podre, é porque a concentração de H2S já é bastante perigosa, tá? Então, existe aí uma emergência no sentido do tratamento urgente dessa água para eliminar esse H2S. Embora o H2S seja tóxico para os peixes, mesmo em concentrações baixas, ele evapora prontamente, é relativamente volável e é fácil de remover por agitação da água, tá? Por agitação da água. Então vejam, é uma boa notícia, né? A má notícia é que ele é extremamente tóxico. Mesmo em pequenas concentrações já causa estresse respiratório. E a boa notícia é que ele é fácil de eliminar, é fácil de remover. Basta você promover a agitação da água, tá? Que ele vai evaporando, tá? Ele é volátil, certo? De tal forma que essa agitação mecânica vai reduzir bastante a concentração de H2S. Uma metodologia simples para remoção de H2S é movimentar a água, né? Você capta a água do poço, aí ela está com odor, por exemplo, que indica a presença de gás sulfídrico, com odor de ovo podre, tá? Aí você pega essa água, transfere para um tanque de tratamento e essa água vai ser bombeada, tá? Para cima, você vai criar um jato d'água para cima, de tal forma que esse jato, né, esse fino jato de água, ao entrar em contato com o ar, ela vai eliminando, vai soltando o gás sulfídrico. O que é que você pode fazer? Virar o cano de saída de água para cima. Então, simplesmente, no lugar de simplesmente o cano ele joga a água diretamente para dentro do tanque de criação, tá? Você vira esse cano, aí tem que ter uma bomba, né? Com força suficiente para isso. Você vira esse cano para cima, ele vai criar esse jato, né? Que vai fazer com que, à medida que aquele jato de água entre em contato com o ar atmosférico, ele vai perdendo o gás sulfídrico, a água que cai, né? Ela já vai ter uma concentração de gás sulfídrico bem menor, tá? Essa borrifação de água, tá, sobre a superfície, juntamente com a aeração da água dentro, né, do tanque, do viveiro, geralmente ela é suficiente para
liberar, remover o gás sulfídrico tóxico para o ar, tá? A metodologia mais lembrada nesse caso é a aeração da água, né? Você capta a água, leva para um tanque de tratamento e lá você aera com algum aerador mecânico, de pás, por exemplo, certo? Ou de turbina, por exemplo. Mas o de pá é ainda melhor, né? Porque ele vai jogando água para cima, né? E esse gás sulfídrico vai sendo eliminado. A sugestão aqui do Cassiano é, antes disso, aí na entrada da água nesse tanque de tratamento, que pode ser o próprio tanque de criação ou não, você já faz essa movimentação da água para cima, essa borrifação, porque nesse caminho, né, ascendente, depois descendente desse jato d'água, a água já vai perdendo gás sulfídrico, tá? Altas concentrações de H2S podem necessitar um trabalho mais intenso ou específico para a remoção desse gás, que é o caso da coluna removedora de gases, que vai ser falada logo em seguida, tá? Vamos dar uma paradinha aqui, a gente continua com a parte 2 desse artigo.